Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quero mandar a paz do Senhor para o meu querido Leonardo Soares. Louvado seja Deus. E também para o Guilherme todos que já estão a postos para gravar a ministração de hoje, né? Que vamos começar a colocar em dia. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 11. São Mateus, capítulo de número 11. Glória a Deus. A gente lê esse capítulo, a gente tem mais uma vez a revelação da identidade de Jesus, do seu messiado, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nesta revelação do messiado de Jesus está exatamente incluso a sua identidade divina. Ele é o Messias prometido, o Emanuel, Deus encarne conosco. E quando os discípulos de João chegam a Jesus, amando do próprio João o Batista, se Jesus era aquele que havia de vir, versículo 3 do capítulo 11, ou esperarmos outro na ocasião, não é? Na ocasião em que, obviamente, João faz essa acariação. João manda os discípulos fazerem esta pergunta ao Senhor Jesus. E isso, obviamente, calculamos assim por cima, aproximadamente 2016 anos atrás. A gente faz essa contabilidade assim arredondada por conta do calendário gregoriano. Louvado seja Deus. E aí havia aquela expectativa dos judeus em que Jesus, o Messias, viesse com muita pomposidade, com muita ostentação, né? E aí nasce Jesus na manjedoura, no estrebaria. Isso dá uma frustrada ao ponto de haver uma
rejeição, uma negativa ao Messiado de Jesus. Por parte do seu povo, como o evangelista João diz, que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deram-lhe o poder de serem feitos, ou de serem chamados, filhos de Deus. É por isso que João, ele, apesar da popularidade de Jesus, e simultaneamente a sua rejeição, porque logo desejavam a morte de Jesus, os líderes, os escribas, os fariseus, como ele já vinha sendo rejeitado em Corazim, Betsaide e na própria Cafarnaum, onde operara muitos milagres. Como também já havia sido acusado de expulsar demônio. Pelo espírito de Beelzebu, e pelo fato de ele comer e beber com pecadores. Louvado seja Deus. A incredulidade da geração que o contemporizava, tudo isso. Aí João o Batista mandou os discípulos perguntarem se ele era o que haveria de vir ou se outro deveria ser esperado. Aí Jesus, eu falei quando eu falei da cura do leproso, eu falei de Jesus mandar o cartão de visita para os sacerdotes, ou para o sacerdote. Mais uma vez, Jesus tira aqui o cartão de visita do bolso e manda os discípulos levarem para João. E diz a João, as coisas que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, era o que eles viam. Os coxos andam. Os leprosos são limpos. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o evangelho. Ora, quem poderia só dar vista aos cegos? A não ser um milagre divino, não é? Quem poderia fazer um coxo andar a não ser uma intervenção divina? Quem poderia curar da lepra, da hanseníase, a não ser uma intervenção divina? Quem abriria o ouvido do surdo, a não ser uma intervenção divina? Quem faria o morto ressuscitar, a não ser o dono da vida,
o divino. Quem não faz acepção de pessoas, senão o divino? Louvado seja Deus. Esse é o cartão de visita de Jesus. Então, eu me lembro das palavras de Nicodemos, que a gente vai ver lá na frente, ele chegando para Jesus e dizendo: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém faz estas coisas que tu fazes, se Deus não for com ele. Aleluia. Então, houve por parte de Nicodemos uma admissão, se não da deidade de Jesus, que talvez não alcançasse tanto, porque Jesus disse que ele era mestre em Israel e não compreendia o simples dizer de Jesus que necessário era o homem nascer de novo, e ele faz aquela pergunta idiota: como é que eu grande vou voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus disse: se tu és mestre em Israel, não entende estas coisas, imagine se eu te falar de coisas mais profundas. O que inclusive nesse capítulo 11, Jesus dá graças ao Pai porque lhe aprouve ocultar estas coisas aos sábios instruídos e as revelar aos pequeninos. Os sábios instruídos refere a todo esse pessoal do contexto de Jesus, e volto a dizer, da sua contemporaneidade: escribas, fariseus, rabinos, saduceus, sacerdotes, sumos sacerdotes, doutores da lei. Como nos dias de hoje, nós temos PhDs, desembargadores, juízes, peritos. São pessoas estudadas, gente com pós-graduação, mestrado, com N cadeiras em universidades, ensinando, lecionando. Mas quando vem para as coisas de Deus, se não tiver nascido de novo, que é o que faz com que tenhamos a mente de Cristo, se não se espiritualizar, não entenderá as coisas de Deus, porque lhes parecerão loucuras. Porque o homem natural não discerne as coisas espirituais, porque elas são, ou não discerne as coisas de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus trata, inclusive, disso aqui no capítulo 11 de Mateus, do versículo 25 ao versículo de número 27, dando-nos exatamente a entender que não se conhece Deus em nenhum laboratório teológico, em nenhuma dessas academias teológicas, em nenhum curso de bacharelado, de doutorado em teologia, de pós-graduação em teologia. Não se conhece Deus assim. Claro, estudar será importante. Se você puder fazer em, obviamente, um bom seminário, talvez eu até
sugira que você o faça. Mas eu já disse aqui em outras oportunidades que bebi dessa água para que muita gente não beba. No sentido de, se a motivação for querer conhecer Bíblia. Querer conhecer Bíblia. Para conhecer Bíblia, você tem que ler Bíblia. E dependendo de onde você congrega, frequentar a boa escola bíblica, a boa escola dominical. Porque em seminários, paz, meus irmãos, o que menos se ensina é Bíblia. Se ensina muita coisa da metodologia científica que pode auxiliar numa interpretação, né? Numa superficial exegese do texto. Vai trazer informação linguística do hebraico, do grego, do aramaico, vai trazer informação arqueológica, histórica, cultural, que se você for uma pessoa determinada, pega bons livros aí que existem, não é? De teologia sistemática, de antropologia, de história geral, de técnicas de hermenêutica, a gramática do grego koiné, alguns dicionários hebraico e português. E aí você queimar a pestana, como diz a história, você vai ter uma ferramenta ou ferramentas que lhe auxiliarão a uma exegese, a uma interpretação, ter uma Bíblia, ter Bíblia em diversas versões para associar os sinônimos. Tem que haver dedicação ao estudo da palavra. Mas conhecer Deus ou entender o que transcende a letra, porque Paulo inclusive diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então tem muita gente presa à letra. E quando nos prendemos à letra, nos tornamos meros religiosos. E a religiosidade, ela é assassina. A religiosidade, ela é cruel. A religiosidade, ela é má. Se mata em nome da religião, se crucifica em nome da religião, se gera constrangimento em nome da religião, se destrói vidas em nome de religião, se destrói famílias em nome da religião, porque ficamos na superficialidade da letra. Quando transcendemos a letra, pela lupa do Espírito Santo, aí cumpre-se aquilo que Jesus disse, que a palavra que Ele nos tem falado é Espírito e vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E aí essas coisas o Senhor oculta dos sábios e entendidos e revela aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Os pequeninos não estão falando de gente que nem o meu filho que está aqui de 10 anos. Criança. Os pequeninos não são pessoas estilo Zaqueu, que a Bíblia diz era de pequena estatura, aquele que subiu na árvore para ver Jesus passar. Quem são os pequeninos? Não são os anãos. Quem são os pequeninos? Esses pequeninos são aqueles que expressam dependência de Deus,
São aqueles que não se ensoberbecem de seu conhecimento cultural. São aqueles que não se ensoberbecem do seu intelecto, da sua formação acadêmica, que, e volto a dizer, se puder fazer, será importante. Se puder ter, é importante. Quem são esses pequeninos? Louvado seja Deus. Esses pequeninos são os nascidos de novo. Louvado seja o nome de Jesus. Esses pequeninos são os despojados de seus interesses, por mais diversos que sejam. Interesse financeiro, interesse social, interesse político, status, ostentação eclesiástica. Eu estava, inclusive, nesses dias, até compartilhando com a minha esposa, mas teve uma coisa que eu acho que eu não cheguei a dizer a ela, de um tempo atrás, que eu me deixava ser manipulado. Como ainda hoje há muitas pessoas que se deixam ser manipuladas. E essa manipulação faz com que você viva parado no tempo, não se desenvolva, não receba nada de novo da parte de Deus, ou seja, não tenha os olhos abertos. Viva um momento de insanidade teológica, intelectual ou espiritual, vamos dizer assim, insanidade bíblica. Eu quero me deter ao nosso mundo, à nossa realidade de fé, uma insanidade teológica, uma insanidade bíblica, uma insanidade, posso assim dizer, até espiritual. Eu recebi uma ligação ontem de um colega que ele abdicou, por exemplo, do chamado ministerial e resolveu sujeitar-se a uma sombra, resolveu sujeitar-se a um sistema. E aí com isso ele foi cobrado da parte de Deus. E graças a Deus o amigo, o colega está liberto. Está liberto. É um momento de insanidade que dá nas pessoas e cada um vive uma experiência amarga. Como estive conversando com outro colega ontem à noite. E por conta de algumas problemáticas em sua vida, eu achei interessante uma expressão que ele disse a mim: pastor, eu atrasei o meu ministério. Eu tomei uma atitude que atrasei meu ministério, dizia ele. É desse momento de insanidade que eu falo, bíblica, teológica e ou espiritual. É quando a pessoa não evolui na fé. Foi para esse tipo de pessoas que Paulo disse: vós já era para serdes mestres. Já era para você estar ensinando em vez de estar tomando leite. São pessoas que têm tantos anos de crente
mas não sabe por onde começar o beabá da fé. E se falar do alfabeto da fé, aí que danou-se. Se for falar de verdades e princípios bíblicos, se perde. É quando chega um espírita, um testemunho de Jeová, um católico bem preparado, um muçulmano, um Seichonoye, um Hare Krishna, e pega um evangélico e bota ali no bolso. Por este evangélico não ter argumento. Não ter argumento. E para ter argumento, o estudo se faz necessário, mas há uma palavra em Pedro, eu estou sempre puxando para a espiritualização da coisa, não descartando a busca do conhecimento, como está escrito que quem foi chamado para ministrar, que se dedique ao ensino. Mas eu quero me deter, pelo que eu imagino, ter do outro lado pessoas que de repente não dispõem de recursos para estudar, para ter bons livros, para fazer um bom curso universitário e etc. Eu quero me deter a essa dica espiritual. E a dica espiritual está aqui. Louvado seja Deus. Deixa eu conferir aqui se é em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tem um irmão que de vez em quando liga e fala da habilidade, da hermenêutica, da exegese, da homilética e não sei o que mais lá, e ppp, e papapá. Não precisa disso tudo não, varão. Não precisa disso tudo não. Claro que se tiver essas ferramentas, você vai se sentir mais seguro, vai se sentir mais ousado, mais convicto. Mas se santificar a Cristo como Senhor no coração, glória a Deus. Porque essa santificação a Cristo como Senhor no coração fala da comunhão que se faz necessária ter com Deus. Comunhão com Deus é tudo, para todos os sentidos e aspectos da vida. Comunhão com Deus é tudo, para todos os sentidos e aspectos da vida. Em comunhão com Deus, a necessidade é suprida. Em comunhão com Deus, ferramenta preparada e forjada não prospera. Em comunhão com Deus, olho grande não pega, mal olhado não pega, macumba não pega. Em comunhão com Deus, como diz o poeta, ele vai na frente cuidando de tudo, quebrando os laços, derrubando os muros e abrindo as portas que fechadas estão. Em comunhão com Deus, louvado seja o nome do Senhor, você tem acessibilidade aos mistérios de Deus. Em comunhão com Deus você tem acessibilidade aos mistérios de Deus. Observe o que está escrito no versículo 27 do capítulo 11. Que todas as coisas, Jesus dizendo, me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho.
e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E sabe a quem Jesus quer revelar? A quem procura fazer a vontade dele. A gente vai ler lá em João, Jesus dizendo aos discípulos que não os chamaria mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os chamaria de amigo, por fazerem sua vontade. Procure fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a santificação a Cristo no coração é algo fundamentalmente indispensável para que, sobretudo, estejamos preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque eu quero até dizer aqui, amados, que não é a quantidade de referência que assevera uma doutrina. Não é a quantidade de referências que torna veraz o argumento. Não é a quantidade de referência que torna verdadeira a doutrina ou a tese que estiver sendo apresentada. Uma palavra só de Deus basta. E basta não só para curar o enfermo do centurião. Uma palavra só de Deus basta para ser o sim ou para ser o não de qualquer argumento. Porque a palavra de Deus é um instrumento aferidor da verdade. Uma palavra só, de repente. Eu não estou alimentando aqui a ideia do texto isolado. Não estou alimentando a ideia do texto isolado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas uma palavra só de Jesus basta, não só para curar o servo do centurião, mas para dizimar qualquer dúvida de verdades e de princípios teológicos. Louvado seja Deus. Foi por isso que Jesus disse: bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. E a palavra que Jesus mandou os discípulos de João levar para ele foi essa: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o evangelho. Pronto. Quando os discípulos certamente chegaram para João Batista e disseram: é isso assim, isso é assim. Aí João disse: pronto, é ele mesmo. É ele mesmo. Não precisamos esperar outro, não. É ele. E aí, na sequência dessa relação, Jesus e João Batista, quando Jesus vai a João para ser batizado, João diz: eu que devo ir a ti, tu vens a mim? E antes de Jesus chegar mais perto, para poder haver esse diálogo, João aponta dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E aí o Messiado de Jesus é anunciado a João. Louvado seja Deus. E aí Jesus começa a fazer referência a João, o Batista, que não havia homem maior do que ele nascido de mulher.
Não que João não fosse pecador, porque o único que nasceu por obra e graça do Espírito Santo foi Jesus. Jesus não nasceu da semente do homem. Jesus foi obra e graça do Espírito Santo. Jesus não foi fabricado, Luan, como você foi fabricado. Entendeu? Jesus não veio ao mundo como você veio ao mundo. Assim, surgiu Luan. Jesus, o Espírito Santo envolveu Maria. O poder de Deus envolveu Maria. O Espírito Santo envolveu Maria. E de repente Maria aparece grávida. Mas João, ele era o anunciado pelo profeta Isaías, o anunciado pelo profeta Malaquias e por tantos outros, que Jesus disse, inclusive, ele veio no espírito de Elias, no sentido de autoridade, unção, poder. Porque Elias não morreu, inclusive. E aí, Elias, que diz aqui o texto acerca de João ter sido ele, no sentido de vir com a mesma unção, autoridade e papel. Isso não alimenta a doutrina da reencarnação em hipótese alguma, até porque Elias não morreu, volto a dizer. E se Elias tivesse morrido, ao homem, diz a Escritura, está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. João veio na autoridade de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas rejeitaram João. Rejeitaram João, que era mais do que profeta. Era aquele de quem estava escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Por isso que não havia entre os que de mulher nasceu alguém maior do que João Batista. Mas aí Jesus diz que aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Aí quando eu falei dos pequeninos, os nascidos de novo, os dependentes de Deus, os não soberbos, os não prepotentes, os não instalados em seus pedestais de conhecimento, de justiça, de suficiência. Louvado seja Deus. E a mensagem, neste capítulo 11, além de apresentar a deidade de Jesus, o messiado de Jesus, traz o grande teor da mensagem do Evangelho, que é o arrependimento. João, sabemos, ele pregava o batismo de arrependimento. E a mensagem de Jesus não diferenciava, porque o arrependimento, ele é o acesso à presença de Deus. Agora, preste atenção a esse assunto sobre arrependimento.
Estamos na escola bíblica estudando o livro de Jeremias e a gente aprende lendo o livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 12, 13 e 14, que o que Deus queria do povo de Israel era que eles reconhecessem suas iniquidades e transgressões e se convertesse, ou seja, mudasse. No Novo Testamento, a teologia do arrependimento não é diferente. Em Atos capítulo 3, versículo 19, está escrito: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e cheguem assim os tempos de refrigério pela presença gloriosa do Senhor. Em nenhum momento do Velho e do Novo Testamento, Deus exige do pecador o constrangimento da confissão pública. Porque se o pecador ama a Deus, teme a Deus e quer agradar a Deus, quando ele faz o que desagrada a Deus, ele já é penalizado, ele já é sentenciado pela angústia, pela tristeza na alma, pelo abatimento do espírito de ter desagradado a Deus. Aí o que é que Deus espera desse pecador? Que ele se arrependa e que ele não reincida. Ele tenha cuidado nessa reincidência. Quando a mulher foi pega em adultério, Jesus, e os homens levam a Jesus, Jesus se agacha, começa a escrever e ninguém sabe o que foi que Jesus escreveu ali até hoje. E Jesus simplesmente diz aos homens que estavam com a pedra na mão: quem dentre vós tiver pecado, quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que começou a sair do mais velho ao mais novo. Aí Jesus chega para a mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Para. Aí eu pergunto a você, Jesus perguntou: e aí, mulher, fizeste o quê? E aí, mulher? Com quem foi que tu pecaste? E aí, mulher? Sei que mais lá, entrar em detalhes. E aí, mulher? Jesus não expôs a mulher esse constrangimento. Jesus disse: filha, eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. A mulher já estava arrasada. A mulher já estava batida, a mulher já estava humilhada. Louvado seja o nome de Jesus. E aí a gente pode até adiantar este assunto, porque faz parte desta abordagem. No capítulo 17 de Lucas, Jesus diz: é inevitável que venha o escândalo, mas ai de por quem ele vem. E eu já expliquei isso aqui muitas vezes, e algum tempo atrás, porque é a segunda vez que estamos abordando o Novo Testamento aqui na 100.7. Que o escândalo não é o pecado em si, porque eu peco, tu peca, eles pecam, nós pecamos, vós pecais, eles pecam. E o que é que o outro tem a ver com o pecado alheio? O que é que eu tenho a ver com o seu pecado? O que é que você tem a ver com o meu pecado? Aí Jesus diz: é melhor que lhe for amarrado uma pedra no pescoço e lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequenos. E aí Jesus continua: olhai por vós. Ou seja, como você gostaria de ser tratado se fosse você que fosse
pego em flagrante, com a mão na massa. Não é? É interessante que a linguagem apostólica não poderia ser outra. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: irmãos, se algum de vós for surpreendido em alguma ofensa, se algum irmão for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, o irmão pecou, ele se retrata com Deus, se arrepende, muda. Aí quem viu o irmão pecar, quem soube que o irmão pecou, disse um palavrão, pensou alguma coisa errada, fez alguma coisa errada, aí quer jogar ao vento, sai dizendo a um, dizendo a outro, dizendo a um, dizendo a outro, espalhando. O irmão se consertou com Deus. Quem está causando escândalo? O caboeta, o fofoqueiro, o que está espalhando, difamando, fazendo com que aquela pessoa seja desacreditada, fazendo com que aquela pessoa perca a estima, fazendo com que aquela pessoa seja agora depreciada, seja agora escarnecida, seja desmoralizada. Jesus diz que é melhor que quem fizer isso, é melhor que quem fizer isso tenha uma pedra amarrada no pescoço e seja lançado no mar. Porque quem faz isso paga um preço, que é melhor morrer afogado aos pouquinhos do que pagar o preço de fazer uma coisa dessa. Até porque nós devemos ter vergonha do nosso pecado. Nós devemos ter vergonha do que fizermos, seja lá o tamanho da gravidade. Paulo disse que se envergonhava das coisas que fazia. Mas tem gente que se gloria. Devemos ter vergonha. E o crente de verdade, ele tem vergonha. O nascido de novo, ele tem vergonha. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a teologia do arrependimento, biblicamente falando. Agora, a denominação ou a religião, fala da religião. Mas não é nem todas, que inclusive eu estava compartilhando com os irmãos e o pastor falava que, por exemplo, uma virtude entre muitas que existe na Igreja Católica é o confessionário. Aquilo que é dito ao padre no confessionário, ele não pode nem delatar em segredo de justiça. A justiça comum não pode nem sequer cobrar do que é dito ao padre no confessionário. Na religião evangélica, em algumas denominações, isso não foi corrigido. Porque tem a tal confissão ao ministério. Que se só ficasse entre o pecador arrependido e o homem de Deus e ou a mulher de Deus, era uma coisa. O problema é que isso é lançado ao vento. Isso é lançado ao vento. E eu já recebi muita gente desviada do evangelho por causa disso. Gente que não consegue se levantar por causa da vergonha que passou. Como aquela jovem que ficou endemoniada, que eu já falei aqui, por causa da vergonha que passou por ter perdido a virgindade antes de casar, e o safado namorado saiu espalhando o que tinha feito com a menina, e agora aquela menina crente, casta, teve que ainda
pelo sistema denominacional, confessar o pecado. A vergonha foi tão grande que ela não conseguia fazer isso. E isso a deixou desestruturada emocional, psicologicamente. Aí tome remédio controlado. E nem toda pessoa que obviamente toma remédio controlado é endemoniada. Mas pense numa brecha para o inimigo entrar, irmão. São esses remédios da tarja preta. Pense numa brecha. É como a pessoa que se alcooliza, é como a pessoa que se droga. A mente fica vulnerável à possessão maligna. Essa é a teologia constrangedora da religião. O que Deus espera de mim e de você é que reconheçamos o nosso pecado e mudemos. É que reconheçamos o nosso erro e nos convertamos. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor, então, Tiago capítulo 5, verso 16. Confessai-vos uns aos outros. Isso é uma prática terapêutica. Não é? Porque quem agrada a Deus e faz uma coisa assim que não deveria realmente ter feito, caiu na cilada do diabo, não vigiou, não se policiou, foi engodado pela sua própria concupiscência, aí pediu perdão a Deus, mas sente a necessidade de fazer uma terapia. Aí para achar alguém de confiança é bronca. Não é? Um homem de Deus hoje, uma mulher de Deus hoje, que, se for o caso, leve para o túmulo a confissão. Olha o que tem de gente que já me confidenciou coisas e vai tudo para o túmulo comigo. Não as pessoas, mas as confidências. Mas as confidências. Por mais que, inclusive, seja agredido, ofendido. Mas a Bíblia diz: não decepcione o irmão que confia em você, porque o preço é grande. Então você que está aí do outro lado, meu irmão, minha irmã, o que Deus quer de você é que você reconheça o seu erro e se arrependa, mude, pronto, mude. Pare com essa prática e receba saramento da parte de Deus. Se retrate com Deus, porque eu volto a dizer, comunhão com Deus é tudo. Comunhão com Deus fará sua necessidade ser suprida. A comunhão com Deus fará você ser uma pessoa vencedora. A comunhão com Deus fará com que ferramenta preparada e forjada contra você não prospere. A comunhão com Deus fará com que, aleluia, 1000 caia ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não seja atingido. A comunhão com Deus fará com que, aleluia, você, se morrer agora, o seu corpo vai para o pó, mas o seu espírito vai para a glória. A comunhão com Deus fará com que, se Jesus vir agora, você seja transformado num abrir e fechar de olhos e seja arrebatado para encontrar-se com o Senhor nos ares. Comunhão com Deus é tudo. Comunhão com Deus é tudo. Procure andar em comunhão com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Além do benefício que já dissemos também, abre o entendimento, né? Aleluia. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.